Glória a Deus, queridos. Vamos continuar esse assunto tão tremendo de entender quem ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Estamos vendo isso em 1 João, capítulo 4, do versículo 7, 8, em diante até o 12, 13, vimos no vídeo anterior. E vimos em 1 João também, no capítulo 12, no capítulo 2, versículos 12 a 14, vimos bem claro que a vida cristã tem um novo nascimento, mas tem o tempo em que somos crianças, filhinhos, mas tem que crescer para ser jovem, vencer o maligno, palavra de Deus permanecer na gente até ser pai. E aí nesse texto de 1 João entendemos o que é ser pai. Pai, vocês pais, conhecem aquele que é desde o princípio. E aqui no capítulo 4 fala então, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama, não conhece a Deus. Olha, não conhece a Deus. Porque a paternidade de Deus, na vida de um verdadeiro filho de Deus, esse amor do Pai, que nos adotou em Cristo Jesus, antes da criação do mundo, nos adotou como filhos, Hebreus 12, também no versículo 4 em diante, é bem claro isso, como Deus, como Pai, nos adotou como filho nos repreende, corrige e açoita, nos disciplina. Então, irmãos, isso está diretamente relacionado a esse processo de crescimento. Se você continua criança, discutindo, brigando, meu irmão, tu precisa de um pai, de uma mãe, urgente. Meu irmão, um pai, você, minha irmã, uma mãe espiritual, uma mulher mais velha que te ensine como ser uma mulher de Deus, e você é um irmão mais velho, que você vê a vida de Cristo nele. Se você é casado, que ele veja ele como um marido, como um pai exemplar. E aí você diz, não, eu quero ser filho. Foi isso que o Edson, pastor aqui em Blumenau, fez há mais ou menos 5 anos atrás, 2012. 2012 mais ou menos. Nos chamou na casa dele, sendo pastor de uma grande igreja aqui em Blumenau. Nos chamou na casa dele e disse, Giovanni e Beto, nós conhecemos vocês, a Ilana, sua esposa, desde quando nós éramos solteiros, e nós queremos que vocês sejam nossos pais, vocês nos ajudem a crescer. E aí começou um relacionamento tão lindo, tão precioso, de honra, de respeito mútuo, de crescimento. Mas aquilo que eu aprendi errando como marido, como pai, nos próprios mais de 40 anos de ministério, tenho procurado transmitir com esse amor para o Edson, para a Ilana e depois os outros pastores também, da comunidade aqui, da igreja, em Blumenau. Meu Deus, que coisa mais linda! O amor do Pai é só para quem conhece a Deus. Então isso nós vimos que não tem como. É esse amor de Deus que nos move a adotar essa geração que está perdida, irmãos. Sem pai, ainda que tenha o pai biológico ou o pai natural vivo, mas não tem investido na vida dos seus filhos, no ensino da palavra, na disciplina, na correção, na repreensão, para que amadureça. Precisamos de pais. Essa geração precisa de pai, porque o Deus da Bíblia você conhece, é um Deus que sempre se preservou a sua imagem de geração em geração, desde Adão. Caim matou Abel, mas de Abel veio Sete, e desde lá filhos de Deus tem sido mantido para gerar filhos para Deus. Nosso Deus é um Deus de gerações, e você foi chamado para deixar uma geração espiritual, se você for levado aqui da terra. Talvez todos nós vamos ser arrebatados juntos, essa é a nossa grande esperança, mas enquanto isso não acontece, vamos, pelo amor de Deus que está no nosso coração, adotar filhos. E você, se ainda não tem, procure um pai, alguém que te ensine a obedecer. Jesus vai estar com você todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Então eu queria agora pegar alguns exemplos. Primeiro, antes então, vamos pegar, só recapitular o nosso texto base, tá? Que é 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 14. 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 14. Filhinhos,
eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Filhinhos, estão entendendo? Que ele nascer de novo, pecados perdoados, uma transformação linda. Depois fala paz, pater, é a mesma palavra que define na maioria dos textos Deus como Pai. Pater, paz, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem conhece a Deus, ama como Pai. Por isso se torna pai. Como mãe. Cuida de outros mais jovens para que eles cresçam. E aí continua o texto. Versículo 13. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, repete de novo. Eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Conhecem o Pai. Eu agora sou filho de Deus. Bom, eu conheço o Pai, então eu preciso crescer. Eu preciso de um pai biológico, natural, mas se esse não assume, eu preciso ter um pai espiritual para ser pai. Aí em seguida diz: pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Repete a mesma definição de pais. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem conhece a Deus, ama, adota filhos de Deus e para Deus, como seus filhos do coração. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então está bem claro, filhinhos, jovens, um outro nível, pais, um outro nível, gerador de gerações de filhos para Deus. Vamos ver alguns exemplos então agora. Pegue comigo Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Aliás, Gálatas, estive relendo recentemente, ele dá muito isso que estamos tentando transmitir para você. Olha só, Paulo diz: meus filhos, novamente estou sofrendo como dores de partos por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Olha o coração de Paulo, como Paulo conheceu o coração de Deus, como ele, por revelação do Espírito Santo, foi quem definiu em Efésios 3 que Deus nos adotou em Cristo, antes da criação do mundo, nos adotou como filhos. Paulo não andou pessoalmente com Jesus, mas conheceu o Pai, e com o coração do Pai diz: meus filhos, sinto como dores de parto, como se fosse uma mãe, para que Cristo seja formado em vocês. Você tem um Pai que está formando Cristo em você? Você é pai, você sente como dores de parto, para que esses filhinhos se tornem jovens, e esses jovens se tornem pais espirituais? Outro texto tremendo, pegue comigo, 1 Timóteo 1 e 2, um pouquinho para frente. 1 Timóteo 1 e 2. 1 Timóteo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, veja que não é título apóstolo Paulo, você nunca vai encontrar na Bíblia isso. Apóstolo Pedro, pastor Pedro, muito menos bispo, essas coisas. Tudo isso são funções, irmãos, de quem serve. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador e de Jesus Cristo, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Olha do que nós estamos falando, irmãos. Meu verdadeiro filho na fé. Edson, Ilana, Walter, Cláudia, Sérgio, Anas, pastores aqui de Blumenau, nossos verdadeiros filhos da fé, meu e de Beth. Eles brincam até com a gente: mãe, pai, porque há uma liberdade de filhos e de pai, e um amor permeando tudo isso que procede de Deus. E você?
Está órfão? Continua criança? Por favor, querido, busque um pai espiritual que possa te chamar de filho, porque antes você o honra como pai. Honra teu pai e tua mãe. Esse texto é no natural, mas é muito mais no espiritual. Você tem um pai que você honra espiritual, para que tu vá bem e tenha longos dias sobre a terra. Vemos aqui também em Timóteo, ainda, 1 Timóteo 5:1. Só vira uma folha aí, 1 Timóteo 5:1. Não repreenda asperamente o homem idoso, ele ensinando seu filho Timóteo, tá? Paulo. Mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. É isso que nós estamos falando. Esse relacionamento de família de Deus, de reconhecer nos irmãos mais velhos como pais, as irmãs mais velhas como mães. Isso nós estamos vivendo aqui em Blumenau, cara. É muito lindo, irmão. Esse é o desafio de 1 João, é o desafio para a sua vida. Eu podia citar muitos outros exemplos, mas eu queria pegar aqui ainda Tito. Aliás, a 2 Timóteo. 2 Timóteo, uma página à frente. 1 e 2 de novo. Paulo, 2 Timóteo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Você é um filho amado de alguém? Talvez você não foi e não é até hoje do seu pai natural. Talvez nem de quem te gerou em Cristo Jesus. Mas hoje, para crescer, você precisa ser um filho amado de alguém. Você precisa buscar um pai que lhe ame, porque conhece a Deus. E, finalmente, queria ler contigo Tito agora, em seguida. Tito 1, já é o outro filho de Paulo, espiritual. Está aí servindo como apóstolo. Timóteo, Tito, porque primeiro foram filhos, foram crianças que Paulo adotou no coração, que Paulo exortou, tratou, está aqui bem claro, você pode ler nas epístolas, como filhos, ensinou, repreendeu, corrigiu, se tornaram jovens, eram jovens naturalmente, mas se tornaram pais espirituais, e aí o conselho do pai desses jovens que se tornaram pais. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, de novo não é título, é Paulo, servo de Deus, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Aí, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Querido, eu desejo de todo o meu coração que você experimente o que temos experimentado aqui em Blumenau, que tem sido marca na nossa vida. Nós sempre andamos submissos a alguém que nos ajudou a crescer, que nos repreendeu e muitas vezes até feriu, nos decepcionou, mas em tudo isso nós amadurecemos. Minha esposa, Beth, eu, nossos 4 filhos foram criados nesse ambiente, com um pai biológico, natural, responsável e que foi também pai espiritual deles. Que todos eles têm também hoje, são jovens, estão servindo a Deus, são pastores, servindo no reino de Deus em vários lugares. Mas todos eles também têm um irmão mais velho, um pai espiritual perto deles, que a maioria está longe da gente hoje, para buscar ajuda, para crescer, para poder chegar a ser de filhinhos, chegar a ser jovens. De jovens chegar a ser pais, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Você, profetizo, pai de gerações naturais, mas muito mais de pai de gerações espirituais. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Eu quero que cada um desses que tem ouvido esse nossos vídeos, não estamos querendo aparecer, estamos estudando a Tua Palavra, Deus.
Que cada um desses tenha esse coração manso e humilde de Jesus, submisso como de Jesus, e possa ter um pai espiritual, buscar em ti. Pai, mostra-me um pai espiritual, alguém que seja referência de homem, de marido, de pai na minha vida. Eu estou orando para que essa seja a oração do meu irmão, da minha irmã que está nesse momento nos vendo e ouvindo, e orando junto com a gente. Deus, para que esse irmão, essa irmã deixe de ser criança. Se ele já nasceu de novo, já conhece a Deus, mas agora ele precisa, mais do que isso, conhecendo Deus, ser pai, movido pelo amor de Deus, adotar também filhos, mas primeiro ser filho. Pai, eu abençoo como filho de Deus e filho de alguém que ame, que corrija, que repreenda, que amadureça a vida do meu irmão e da minha irmã agora. Em nome de Jesus, para que ele seja ser jovem, venha vencer o maligno, para que sejam fortes como jovens espirituais e a palavra de Deus permaneça neles. E permanecendo neles a palavra, com certeza, vão conhecer aquele que é desde o princípio e vão ser pais de muitas gerações. Seus filhos biológicos naturais, mas de muitos outros filhos espirituais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba, meu irmão, esse coração de filho que quer ser pai, que quer crescer. Em nome de Jesus. Levar muitos filhos para o Pai, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Um beijo em nome de Jesus.